Falando sobre a concorrência no mercado, o Vasco precisa acelerar esse processo da venda das ações. Agora a Portuguesa virou uma SAF, já está sendo vendida por 1 bilhão e outros clubes estão virando SAFs também. Então hoje você tem no Brasil um mercado de X clubes e a cada mês esse X vai aumentando. O leque de opções para futuros compradores, investidores, vai ficando cada vez maior. Então, se o Vasco antes tinha 2, 4, 5, 6 clubes concorrentes, vai crescendo essa concorrência. Então, é bom o Vasco ser ágil, ficar atento, não perder as oportunidades, porque os concorrentes estão chegando aí. A cada dia, outros clubes estão virando SAFs também. Na última entrevista coletiva, o presidente Pedrinho foi questionado sobre 2 jogadores, e eu vou repercutir aqui. Um, que é o Manuel Capasso, zagueiro emprestado junto ao Olímpia do Paraguai, e o outro é o meia Orejano, do Cincinnati. O contrato dele com o Cincinnati já terminou. O Orejano, nesse momento, está de férias. Mas vamos ouvir o que o Pedrinho disse na oportunidade. Como o contrato do Orediano foi, posso falar mal feito? Não, tem que ser verdadeiro com vocês. Então, assim, o Amodeu vai passar os detalhes, mas obviamente o clube tem a prioridade de compra e provavelmente vai executar. Mas o mecanismo para isso é muito ruim e lesivo ao Vasco. A questão do Capasso vai ter uma avaliação interna para isso ou não. Mas a do Orediano é bom o Amodeu explicar de forma detalhada. A questão do Orediano, o Cincinnati tem até o dia 1º de dezembro para exercer a opção de compra de 60% dos direitos econômicos desse atleta na condição financeira que foi estabelecida pela gestão anterior, que pelo desempenho atual do atleta, né, e é muito fácil a gente falar hoje também, né, é um valor que a gente considera abaixo do potencial de mercado que esse atleta tem para isso. Então, assim, nós, Vasco, não temos a prerrogativa de impedir que essa transação ela aconteça, uma vez que isso está previsto em contrato. Se o Cincinnati nos enviar uma notificação e recebermos a notificação e ele for comprar, nós não temos como nos opor a essa venda. Quando o presidente fala da concepção do contrato originalmente, o que eu posso dizer é que eu já estou há cerca de 10 anos no mercado, né, e eu percebo neste contrato cláusulas que foi a primeira vez que eu vi em contratos dessa natureza, e aí a gente, por confidencialidade que o contrato estabelece, a gente não pode abrir as cláusulas, mas são cláusulas inusitadas e não usuais no mercado. A questão do Manuel Capasso, o Vasco vai ter que dar uma olhada, ver se interessa ficar ou não com o jogador. Lembrando que dos zagueiros que o Vasco tem em São Januário, o Rojas não deve permanecer. Maicon e Léo Pelé também não. Cabe então trazer o Capasso, dar mais uma oportunidade, uma observada. Enfim, ele é jogador do Vasco e o Olímpia quer devolvê-lo e será devolvido. Informações do legítimo clube do povo. O Vasco que mantém a sua preparação nesse período de data FIFA, treinamentos ontem, quinta, quarta, nesses últimos dias, no CT Moacir Barbosa, visando a próxima partida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro contra a equipe do Internacional. Jogo quinta-feira, às 8 horas da noite, horário de Brasília. O Vasco que nesse momento está em 9º lugar com 43 pontos. Já o Internacional com 59 pontos é o 5º colocado na tabela da competição. Jogo importantíssimo, já há uma ansiedade porque os ingressos estão esgotados, jogo que promete uma grande festa. Daqui a pouco vamos falar mais sobre essa questão que pode ajudar muito o Vasco nessa reta final, mas vamos falar sobre algo que vem chamando a atenção da comissão técnica. São jogadores da base, jogadores que podem de fato ser uma solução
para esse final de temporada. Detalhe, os crias Bruno Lopes, que é o atacante, e Luiz Gustavo, o zagueiro, já treinam com o elenco profissional. Inclusive treinou nesta última sexta-feira, vem chamando a atenção da comissão técnica e pode se tornar reforço, ganhar minutos, ganhar oportunidades aí nas mãos do técnico Rafael Paiva para esse final de temporada. O técnico Rafael Paiva, galera, que vem buscando uma solução, principalmente para o setor defensivo. Hoje, particularmente, o que mais incomoda tanto o torcedor e principalmente nos últimos jogos, a comissão, é a parte defensiva. Tentando buscar alternativa, tentando buscar soluções, e os números não mentem. A terceira pior defesa do Campeonato Brasileiro. É um alerta ligado, com um intervalo de 11 dias até o confronto contra o Internacional. O treinador Rafael Paiva vem tentando quebrar a cabeça e tentar corrigir a terceira pior defesa do Brasileirão. Eu pergunto a você, torcedor cruzmaltino, quem seria a melhor opção? Nos 4 últimos jogos, a equipe levou 11 gols. Melhor solução para esse setor defensivo. Um detalhe que chama atenção é o Vasco, o Paiva, muitas das vezes, também até por um erro dele, tentar colocar uma marcação alta contra o Botafogo, contra o Fortaleza. Acabou culminando, num ataque muito rápido, em contra-ataques, o Vasco sofreu 3 gols, 3-0 contra o Botafogo, 3-0 contra o Fortaleza. Isso mostra a deficiência no lado defensivo do Vasco. O Vasco precisa, muitas das vezes, contra adversários que são mais fortes, que são superiores na parte ofensiva, se fechar a casinha, acumular mais a marcação, uma linha de 5, 3 zagueiros, uma dessas alternativas, ou 3 volantes, o Paiva vai ter que utilizar para poder ajustar melhor a marcação. Seria o Jair como primeiro homem, ali como volante, auxiliando o Hugo Moura, enfim. Vamos buscar informações em relação ao treino. Logo teremos uma provável escalação, uma escalação ideal para essa partida contra o Internacional e novidades, porque o Paiva de fato vem buscando soluções para ajustar essa questão do setor defensivo, uma vez que a equipe do Internacional é muito bem qualificada, são aí 12 jogos sem perder na competição, mas o Vasco tem um fator São Januário que é muito importante. Manter essa vitória, venceu o Internacional no Beira-Rio por 2-1, com o gol do jogador da base, o Lincoln, e também com o gol do Adson, naquele período estava muito bem antes da cirurgia. Então o Vasco precisa manter essa vitória em casa. Outro detalhe o João Vitor retorna no lugar do Maicon. Uma notícia importante para fortalecer o setor defensivo. O Paiva pode contar para essa partida com 2 reforços caseiros. Exatamente. Jair, que vem treinando muito bem. Jair pode ser uma opção no meio de campo, obviamente. Se não for como titular, mas receber mais minutos, oportunidade durante a partida. E o Paulinho, que vem tendo uma boa recuperação, está 100%. É claro que não está tendo ali o ritmo, não tem o ritmo de jogo, porque ainda não estreou, mas teve nos treinamentos, inclusive viajou para Fortaleza com a delegação do Vasco. Pode ser sim uma novidade para essa partida e receber minutos aí contra a equipe do Internacional. Pergunto mais uma vez, torcedor cruzmaltino, coloque aqui nos comentários, é importante saber e ter a sua interação. Qual seria a sua escalação ideal para essa partida? Talvez o Payet atuando mais pelo lado esquerdo, como ele fez no início da temporada, o suíço Maximin ganhando uma oportunidade como titular no meio-campo. Coloque aí, é importante, é fundamental. E claro, ajustar, resolver esse problema defensivo. O Internacional do técnico Roger Machado, eu disse que vem de um bom retrospecto, são 12 jogos sem perder na competição, tem 2 desfalques, Bernabé e Bruno Gomes, muito conhecido pelo torcedor cruzmaltino. Bruno Gomes, que agora, inclusive, vem jogando de lateral, é desfalque a princípio para essa partida. Vamos ter mais atualizações em relação à equipe do Internacional, como eu disse, é muito qualificada, tem jogadores ali importantes no ataque, como Ener Valencia, que gosta ali do fator São Januário, inclusive jogou contra o Vasco na última temporada, então tem que ficar de olho, Tem o Alan Patrick também, são jogadores que o Vasco tem que estar ali na marcação em cima, porque são jogadores que podem desequilibrar essa partida. Então, é uma atenção dobrada em relação à marcação. Galera, vamos aqui a uma excelente notícia. Uma notícia muito importante e pode ser um fator crucial para definir, daqui a pouco eu vou trazer a sequência dos jogos do Vasco para atualizar você, torcedor cruzmaltino, pode ser crucial para essa classificação do Vasco para uma competição internacional. Eu acho que essa notícia hoje foi a melhor notícia que nós recebemos, nós buscamos, apuramos aqui para trazer a você, torcedor, em relação ao aumento da capacidade de São Januário.
Aí eu entro numa situação, porque o que estão fazendo com o torcedor, além da questão dos problemas com ingressos, o presidente Pedrinho vem buscando a solução em relação a essa questão, ingressos, problemas com cambistas lá fora. São Januário, principalmente naquele jogo da decisão contra o Atlético Mineiro na semifinal, mas que choveu muito, mas tinha muitos buracos. A informação é que o Vasco está tentando a liberação para aumentar a capacidade de São Januário para a reta final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que isso hoje tem que ser uma prioridade. Porque São Januário pulsando, São Januário com mais torcedores, é sinônimo de mais um jogador. Hoje, São Januário, nessa temporada, tem sido o craque vascaíno. Tem sido o principal jogador do Vasco. O Vasco que só perdeu uma vez em São Januário, que foi contra o Criciúma, que acabou culminando na demissão do Ramon Dias. Mas fora isso, São Januário tem sido um fator importantíssimo. Sempre foi. Mas essa temporada tem um tom diferente, tem um algo a mais. Então, depois que aconteceu aquela covardia, aquela injustiça de ter 90 dias sem São Januário ano passado, a capacidade só foi diminuindo. Se não me engano, a temporada recente, o Vasco tinha São Januário tinha uma capacidade de 22 mil. Aí surgiu uma situação lá, corpo de bombeiro e tal, aconteceu a situação ano passado, caiu para 20 mil. E de um tempo para cá, caiu para 18 mil. Injusto. A gente vê São Januário em certos pontos buracado. O torcedor merece para São Januário. Por mais que não vai ser mais o Vasco vai jogar Campeonato Carioca em São Januário, tem um longo período em relação ao bater o martelo sobre a reforma, tá travada essa questão, mas basicamente é uma despedida de São Januário. Então precisa melhorar a capacidade, aumentar. É importante o Pedrinho conversar ali com o pessoal do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Defesa Civil, Prefeitura, Lô Prefeito. Saudações vascaínas a todos vocês ligados aqui no canal. Sou o Mais Vasco News hoje e nesse vídeo vamos estar falando muito a respeito dessas notícias que foram vinculadas pelo Leonardo Baran, o crédito ao Leonardo Baran, canal dele aí, e o pessoal também do BTB Esporte, que fazem um trabalho excelente aqui na plataforma do YouTube. Rapaziada, é o seguinte, o Vasco vive muitas incertezas, né, tendo em vista que está numa situação boa na tabela, ali, podendo disputar uma pré-Libertadores ou uma Sul-Americana, mas os últimos jogos têm deixado o torcedor de cabelo em pé, né, sobre essas situações. Não sabemos como vai ser a definição do final do campeonato do Vasco. Tem um jogo importantíssimo já na próxima quinta-feira diante do Internacional dentro de São Januário, mas enfrentar um adversário muito complicado que tem uma crescente, está invicto na temporada, na competição, e o Vasco precisa muito pontuar o mais rápido possível para não se distanciar daquela zona ali de pré-Libertadores e de Sul-Americana. Então vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo, tenha uma boa preparação até a próxima quinta-feira, que o Rafael Paiva faça os ajustes necessários, tendo em vista que o Vasco precisa melhorar muito o seu desempenho. Temos a expectativa de poder, pela primeira vez, o volante Jair entrar no time titular e também a volta, né, de Paulinho Paula poder jogar um pouco mais nessa sua volta depois da lesão, da cirurgia que ele teve, ficou quase 9 meses afastado dos gramados e pode agora retornar ao Gigante da Colina, podendo fazer uma boa partida aí, o nosso meio de campo, né, rapaziada? Precisamos sim de jogadores assim dessa qualidade para ajudar o Vasco nessa reta final, tendo em vista que o Vasco perdeu o Adson, perdeu o David nessa temporada, o próprio Guilherme Estrela, que entrou bem nas partidas que teve oportunidade, o JP também, e isso vai agregar bastante, ele podendo voltar bem, já iniciar uma trajetória aí no seu retorno já nesse ano, para poder começar uma pré-temporada no ano que vem e fazer um bom jogo, né, rapaziada? Uma boa temporada de 2025. O Vasco tem que fazer um bom jogo diante do Internacional e poder sair com os 3 pontos para eliminar de vez essa possibilidade de rebaixamento, que para mim já encerrou, não tem como mais. O Vasco 43 pontos já está livre, mas poder alcançar uma pré-Libertadores e quem sabe uma Libertadores, podendo fazer uma boa sequência desses 5 jogos e conseguir uma classificação depois de muito tempo para a Libertadores da América. Não é isso, rapaziada? Então peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho da notificação para não perder vídeo nenhum aqui no YouTube. Valeu, fui!